Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a Luciana. A gente vai começar a nossa live sobre Tax Return. Estou adicionando aqui a Brunella da All Square. O pessoal já está começando a entrar. Tudo bem? Oi, Brunella, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. A gente está aqui aguardando o pessoal entrar. Sim, daí a gente já Já começa. Vamos esperar um começa. pouquinho. Sim, sim. Olá, o Fabrício entrou, tudo bem? Marina, interessante. Estamos aqui em Gold Coast, um dia maravilhoso, esse sol. Uhum. Sim, tá bonito Último, o dia hoje. muito, muito. O pessoal está entrando. Eu vou começando aqui apresentando, né, nossos parceiros, né, da All Square. A Brunella está representando a All Square, que é uma empresa de contabilidade aqui em Gold Coast. Uma empresa brasileira, né? Então, temos aí contadores brasileiros dando todo o suporte para os brasileiros aqui em Gold Coast e em toda a Austrália. E a Uhum. gente recebe muito nessa época do ano dúvidas dos estudantes ou até de residentes na Austrália, que é como declarar o imposto de renda, quais são as regras, quais são os prazos, o que é Tax File Number, o que é ABN. Então, a gente vai esclarecer algumas dúvidas e no final dessa live a gente vai deixar alguns minutos, né, de 10 a 15 minutos, para esclarecer algumas dúvidas, caso alguém queira fazer uma pergunta específica. Isso Ok? mesmo. Então, Desculpa, pode falar. é só uma pequena mesmo introdução, né, daqui da All Square. A gente é formado aqui por um time, a maior parte do nosso time é brasileiro, então até na recepção nós temos brasileiros trabalhando, tá? Uhum. Então, se o que facilita para muitas pessoas, né? Que muitos estudantes, principalmente, que chegam aqui na Austrália, porque da parte de você marcar o agendamento até a parte ali da consulta mesmo com o contador, é em português, né? O que é a nossa língua mãe, o que facilita aí com todo mundo. Sim, perfeito, perfeito. E não só a questão do idioma, mas perguntas muito frequentes entram, né? E qual a diferença entre o que a gente faz no Brasil, né, em termos de impostos aqui com a Austrália? Nós tem brasileiros, vocês sabem qual é do que a gente está falando, né? De alguns impostos que a gente tem no Brasil. Acho que deve ser uma pergunta comum para vocês, se existem esses impostos aqui, como funciona, superannuation, quando a pessoa retorna para o Sim. Brasil, se pode resgatar ou não. E sendo brasileiros, além de falar o português, vocês têm conhecimento também dessa questão no Brasil. Então, é perfeito, né? Sim, com certeza, porque às vezes a pessoa tem um entendimento maior ali no Brasil e quando a gente faz aquela referência, né, a gente fala, no Brasil seria assim, daí a pessoa ela entende melhor, né, como que seria o conceito. Exatamente. Outra curiosidade também aqui sobre os nossos serviços é que é um serviço, às vezes, ongoing, que a gente fala, né? Então, a pessoa ela vem aqui, ela faz o tax return, né? Mas às vezes ela precisa de uma carta de referência porque ela está aplicando para uma casa. Então precisa comprovar a receita dela. A gente faz essa carta, entendeu? A gente também sempre via ali as cartas do HO para os nossos clientes, porque muitas vezes, principalmente os estudantes, eles trocam bastante de endereço e eles acabam se esquecendo de trocar no Australian Taxation Office, né? Então, às vezes, eles deixam de receber uma carta que é muito importante. Então, tudo isso está incluso nos nossos serviços. Nossa, maravilha, maravilha. Uhum. Ok, vamos começar. Eu tenho a primeira dúvida aqui, uma primeira pergunta. O que é tax return?
Então, o tax return, né, ele é o famoso imposto de renda, é onde você vai estar declarando ali o quanto que você fez no ano e também as suas despesas que você teve relacionada ao seu trabalho ao longo do ano, né? Então, o financial year, que a gente fala, o ano fiscal aqui na Austrália, ele é um pouco diferente, né? No Brasil, ele é o janeiro a dezembro, né? E aqui eles são 6 meses de um ano e 6 meses do outro. Então, daqui a 2 dias, né, no dia 30/6, a gente vai estar finalizando o ano fiscal de 2024, que ele começou no dia 1º de julho de 2023 e ele vai estar acabando agora no dia 30 de junho de 2024 e somente depois que ele acaba, né, daqui a 2 dias, que a gente pode fazer o imposto de renda referente a esse período que passou. Entendi, perfeito. E esse imposto de renda, ele pode ser gerado a partir do dia 1º de julho, ou os empregadores, empregados, eles precisam ter um documento específico para isso. Como funciona? Então, a partir do dia 1º de julho, a gente já pode sim fazer o imposto de renda da pessoa. Porém, a gente recomenda esperar ali 14 dias mais ou menos, porque é o período, essas 2 primeiras semanas de julho, é o período que as empresas e os bancos têm para poder finalizar as informações e enviar tudo para o HO. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vêm fazer um imposto de renda aqui com a gente, o empregador ainda não finalizou, né, as informações no HO. Mas se a pessoa tem ali o último payslip, ainda dá para fazer, mas o ideal é fazer mesmo assim que eles tiverem finalizado tudo. Então, às vezes é melhor esperar um pouquinho, umas 2 semanas ali para já fazer o imposto. Perfeito, perfeito. Uma dúvida, eu preciso fazer o meu tax return? Se sim, qual é o prazo para que eu faça essa declaração? Essa é uma pergunta muito comum, né? Principalmente estudantes, né? Pessoas que chegaram aqui na Austrália. Eu cheguei em maio, então eu não preciso fazer o meu tax return. Ou então, eu cheguei em maio, eu não arrumei trabalho ainda, não tenho nada de trabalho, então eu não preciso fazer meu tax return. Infelizmente, essa informação está incorreta, tá? Então, sim, tem que fazer o tax return. Mesmo que você não tenha tido renda nenhuma, mesmo que você chegou quase ali no final do ano fiscal. Então, se você não teve nada de renda, a gente faz um zerado para o HO avisando: olha, essa pessoa ela não recebeu nada de receita nesse ano fiscal, né? Entendi. Então, é assim que funciona. Entendi. Isso, então sim, tem que fazer. Com relação ao prazo, tá? Se você não tem nenhum contador ainda, geralmente o HO dá até o dia 31 de outubro, até o final de outubro, para fazer o seu tax return. Porém, se você tem um contador, tá? Geralmente esse período ele pode se estender até maio do ano que vem. Então, se você tem um contador até maio de 2025, você pode fazer um imposto referente ao ano fiscal de 2024, se você não tem nada atrasado, né? E tem um contador. Entendi. Tem alguma vantagem esperar para fazer? Eu digo, acredito que as pessoas que esperam, que precisam pagar, na verdade, Exatamente, né? exatamente. A próxima pergunta. Isso. Então, geralmente, quem trabalha no ABN, né, não teve nada de táxi recolhido, então ele vai ter que pagar o táxi na hora que fizer. Então, essas pessoas, geralmente, elas fazem o tax return só lá em maio, né? Entendi. Porque daí elas vão ter um período maior para poder, talvez, se programar, para juntar o dinheiro ali, para poder pagar o táxi. Entendi. E qual é a diferença entre Tax File Number e ABN? ABN Number. Sim. Então, quem trabalha no TFN, né, ele está empregado, né? Então, o que a gente fala. Quem paga o tax dele é o empregador dele. Ele vai recolhendo ali o tax a cada pagamento, seja ele por semana, a cada 2 semanas ou por mês. Assim, então, quando vocês recebem o seu payslip, vocês conseguem ver, né, que foi recolhido um pouco de tax ali do seu salário. Além disso,
entende, né, pelo fato de você estar empregado, você estar trabalhando com uma pessoa, que o seu empregador ele vai estar fornecendo ali a maioria das ferramentas necessárias para trabalho, tá? Então, Uhum. com relação à dedução que a gente consegue colocar ali para quem trabalha no Tax File Number, é bem menor comparado com uma pessoa que trabalha na ABN. Porque quem trabalha na ABN é como se ela tivesse a sua pequena empresa, né? Sim, Para você ter a sua pequena empresa, você tem que ter gastos para você fazer a sua empresa funcionar. Então, a gente consegue colocar muito mais deduções numa pessoa que trabalha no ABN do que uma pessoa que trabalha no TFN. Porém, o entendi. ABN ele ainda não recolheu nada de tax. E aí, quando a pessoa ela vier fazer o tax return dela, vamos supor que deu ali US$ 10.000 para pagar. Ela ainda não pagou nada, então ela vai ter uma conta de uma vez só, ao invés de ter sido descontada ali aos poucos. E uma pergunta muito comum é: eu pago mais imposto se eu trabalho no ABN? Eu pago mais imposto se eu trabalho no TFN? Não. É a mesma coisa, é com base no quanto que você fez no ano, né, e as suas deduções. Então, a quantidade de imposto, ela é a mesma, né? A maior diferença mesmo é que uma já recolheu o tax e a outra ainda não recolheu o tax. Entendi. Então é importante para quem trabalha no ABN ter um planejamento em separar uma quantia ali, ou Uhum. semanal, para que possa se preparar quando o momento chegar de fazer o pagamento do imposto. Né? Ah, Exatamente. quais deduções eu posso incluir no meu tax return? Você Isso. mencionou as deduções ali, né? E eu fico me perguntando, tem pessoas que às vezes deduzem tudo que gasta ali, né? Absolutamente tudo, guarda o recibinho. Uhum. Até onde pode ir, né? O que pode ser deduzido desse tax return? Então, com relação à dedução, né, é tudo relacionado ao seu trabalho, tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de algumas profissões, só para a gente conseguir entender. Se você trabalha, por exemplo, como Uber, entregando comida, só um exemplo, e você usa o carro, então a gente consegue deduzir gasolina, a gente consegue deduzir conta de celular. Vamos supor que você trabalha num restaurante, né, em hospitality, e daí você comprou ali um tênis protetivo para trabalho, a gente consegue deduzir. Você usa o seu celular porque você sempre está em contato ali com o seu chefe, você tem que ver o seu horário de trabalho no app do lugar que você trabalha, a gente consegue deduzir. Existe também algumas outras coisas. A gente consegue, se você fez doação para uma instituição de caridade aqui da Austrália, que seja registrada, a gente consegue colocar a doação como uma dedução. Também a FII do contador, o valor que você pagou para o contador, ele entra como uma dedução no seu tax return. Então, geralmente coisas relacionadas ao seu trabalho. Uma pergunta muito comum é: eu consigo deduzir a minha escola? Eu consigo deduzir o valor de private health insurance que eu estou pagando, que tem o Bupa, que tem o NIB, esses. Isso. Vai ser assim. Então, com relação à escola, né? Se você está no visto de estudante, infelizmente, não tem como a gente colocar a escola como uma dedução, tá? Porque você só está trabalhando, você só está aqui na Austrália e tem o direito de trabalhar por conta desse visto de estudante. Né? Entendi. Agora, se você não tem o visto de estudante, você já é formado naquela área, e você está trabalhando naquela área, você já é formado na área e você está fazendo um curso de especialização, aí sim a gente consegue colocar como uma dedução. Com Entendi. relação a seguro-saúde, ele não entra como uma dedução no seu imposto de renda, porém a gente consegue tirar a taxa que eles cobram do serviço público de saúde aqui da Austrália, porque você não usa o serviço público de saúde aqui da Austrália. Então a gente consegue tirar essa taxa, né? Então é isso que a gente consegue fazer no seu tax return. E essa taxa, vocês conseguem retirar? Precisa de um documento adicional? Ou só apresentando a pólice do seguro? Só para.
a gente tira, né? E o HO, ele pode pedir para você provar que você realmente é isento a essa taxa. E o único lugar que vai conseguir provar que você é realmente isento é o Medicare, né? Então você tem que preencher um formuláriozinho, enviar para o Medicare, e aí eles enviam uma cartinha de volta falando que aquela pessoa realmente era isenta ao Serviço Público de Saúde aqui da Austrália pelo ano fiscal inteiro. Né? Mas se isso acontecer, a gente ajuda no processo, a gente já tem um formulário, a gente preenche para a pessoa tudo certinho. Maravilhosos, adorei, muito bem. Eu ia fazer essa pergunta, todo ano tem que preencher, onde que busca esse formulário, qual é o link, mas vocês resolvem Sim. tudo. Aham, Perfeito. não, a gente já faz. Ah, para pessoas que trabalham no Tax File Number, elas recebem todo o tax recolhido? A gente já falou um pouquinho Ah, sobre isso, mas e qual o prazo que eu teria para receber esse tax return, esse valor, né, que foi declarado? Existe um prazo específico? sim, existe um prazo, né? E também, infelizmente, não, você não pega todo o valor recolhido, tá? Porque você paga tax baseado no quanto que você fez aqui na Austrália, menos as suas despesas, tá? Então, muitas pessoas acham também que a BN e TFN é separado. Não. Quando a gente faz a conta para ver o quanto que você fez no ano fiscal, é a soma do todo, dos dois, né? Então, tem aqui as alíquotas de imposto aqui na Austrália. Se você faz até 18.200 no ano, você não paga nada de imposto. Agora, se você faz, por exemplo, entre 18.200 e 45 mil no ano, a cada dólar que passou dos 18.200, 19 cents é de imposto, né? Entendi. Então, é assim que funciona. Então, se você fez ali, sei lá, vamos dizer, 40 mil dólares no ano, você vai pagar imposto referente a 40 mil dólares no ano. Então, você não vai pegar todo aquele tax recolhido. Agora, se eu tenho um refund, quanto tempo que esse refund vai demorar para cair na minha conta? O HO ele tem até 30 dias para poder depositar esse dinheiro na sua conta. Então, comparado com o Brasil, é um período bem mais rápido. Sim, sim, com certeza. Ah, tem uma pergunta que veio aqui de uma das pessoas que está participando, desculpa, eu não peguei seu nome, que é bem interessante. O que acontece Uhum. com quem não fez a declaração de imposto de renda, de tax return, do ano anterior? Vamos supor, agora é um novo ano fiscal e a pessoa já está aqui há um tempo e ela não fez o ano anterior. Uhum. A pessoa, ela pode receber uma multa, tá? Então, hoje, a multa, ela tá em mais ou menos 300 dólares se passou 28 dias que a pessoa não fez o táxi, mais ou menos uns 300. Daqui a pouco passou mais 28, aí ela vai aumentando, tá? Porque vai estar lá como overdue, vai estar como pendente. Muitas vezes essa multa só chega quando você decide fazer o envio daquele táxi atrasado, tá? Isso que eu ia Então, te as perguntar, depois de pessoas um ano, praticamente, né? e as pessoas falam, ainda não aconteceu nada, então eu nem preciso me preocupar. Mas daí, na hora que ela decide fazer o envio, ela envia, aí vem a multa. Entendeu? Então é assim que Mas acontece. deve ser uma Então é multa bem muito. alta, mesmo para aquela pessoa que não trabalhou, por exemplo. Que a gente já aprendeu aqui com você hoje que aquela pessoa que não trabalhou também precisa declarar. Mas mesmo aquela pessoa que Isso, não porque trabalhou, o HO não sabe que aquela pessoa não trabalhou. Entendeu? A única forma dele saber realmente que ela não trabalhou é ela enviando um tax return dela falando com zero: olha, não recebi nada, eu não trabalhei. Entendeu? entendi. Então, sim, mesmo aquela pessoa que não trabalhou, ela está sujeita à multa, porque passou o prazo, ela não fez, vai estar overdue lá, vai estar vermelho. Sim, Overdue. vai estar com valor, entendi. Uhum. Quem paga a escola dos filhos aqui na Uhum. Austrália? Então, a pessoa possivelmente está no visto de estudante, já paga um curso de inglês, por exemplo, um mestrado, né, para ela, e Uhum. aí os filhos estudam, estão em idade Uhum. escolar. Tem alguma Uhum. dedução da escola das crianças? Infelizmente não, porque isso é um custo pessoal, né? Não está relacionado
ao trabalho, nada disso. Entendi. Então, a gente só consegue colocar gastos com relação ao trabalho, né? Então, isso não entra como uma dedução. Entendi. Tá ótimo. Tá. Quem trabalha no ABN precisa pagar o imposto? É pago de uma única vez? E se o valor, quando devo pagar? Acho que você falou um pouco sobre isso. Eu só fiquei em E dúvida, na verdade, a pessoa que é registrada para GST ou não, se a gente entra nesse assunto agora também, se é pertinente, mas ela paga de uma vez só ou ela pode ir parcelando isso durante o ano? tá? Não, eu posso dar sim uma prévia sobre isso. O GST ele é um assunto um pouco mais complexo, mas eu posso sim falar sobre isso, né? Com relação ao OBN, eu sempre recomendo aos meus clientes a sempre separar pelo menos 15%. Então, se ele recebe ali US$ 1.000 por semana, ele coloca numa conta de savings pelo menos US$ 150, tá? Pelo menos Uhum, 15%. Agora, se ela conseguir colocar 20%, melhor ainda, né? Porque como eu uhum, falei, a conta ela vem e ela vem de uma vez só, tá? uhum. Porém, quando a conta vem, a gente consegue parcelar ela, tá? Não tem problema nenhum. Eu consigo fazer um parcelamento junto ao Australian Taxation Office, tá? Tá. Mas o ideal é a pessoa já ter o dinheiro, porque acaba virando uma bola de neve. Porque já passou aquele período, daí ela vai começar a pagar depois que ele já passou. E depois já tem o outro ano, entendeu? Sim. Então, sempre é bom ela ir juntando ali o dinheiro. Com relação ao GST, o GST é um outro imposto aqui na Austrália, tá? Então, se ela trabalha no ABN e se no ABN o total de gross, de receita que ela fez, não é o lucro, tá? O total de receita passou de US$ 75.000 no ano fiscal, ela é obrigada a se registrar para GST aqui na Austrália, que é um outro imposto. Então, eu recomendo vocês a ficar ali de olho, se você trabalha na BN, sempre ficar de olho no quanto que você vem fazendo. Se você está ali 73.000, 74.000, bem próximo, já liga para o contador que a gente vai explicar mais a fundo como que funciona o GST. Porque, diferente do imposto de renda, o GST ele é repassado para o governo 4 vezes ao ano. Então, você tem que vir ver o contador pelo menos 4 vezes ao ano. Então, é um pouco mais complicado, é uma história ali um pouco diferente, mas só para alertar as pessoas, sempre mesmo ver ali o quanto que você está fazendo. Perfeito, obrigada. Eu fiquei com mais uma dúvida, que é sobre Uhum, o pagamento para quem trabalha no ABN e paga o imposto no final, né, ali no momento da declaração do imposto de uhum, renda. Vamos uhum, supor que chegou, né, a pessoa, o ATO exige que a pessoa faça aquele pagamento de um montante X e a pessoa não uhum. tem o valor. O ATO parcela, existe algum plano B para Sim, essas pessoas que não ou não se parcela, planejaram, uhum. realmente não foram pegas de surpresa? Tem sim, tem como parcelar. Como eu falei, eu consigo fazer esse parcelamento junto ao HO, né, para o cliente, Tá, mas às vezes eles cobram juros, às vezes não. Depende do entendi. montante, depende do quanto que a pessoa vai dar de entrada, depende da frequência de pagamento, porque tem como pagar por semana, tem como pagar a cada 2 semanas, por mês, mas isso tudo eu consigo estabelecer antes de eu fechar o parcelamento. Perfeito. Eu consigo fazer umas simulações, entendeu? Eu falo, olha, se a gente fizer assim, tá te cobrando US$ 200 de juros, mas se a gente fizer dessa forma, ele não vai te cobrar nada de juros. Isso tudo dá para ser feito ali antes da gente fechar esse parcelamento. Entendi, perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta que é muito comum aqui na Link Study. Os estudantes Uhum, nos perguntam e nos ensinam um pouco, né? Tentam, né, como que a gente pode trabalhar mais do que aquelas 24 horas semanais. Então, alguns estudantes vêm com algumas sugestões, né? E nos falam que se você trabalhar no Tax File Number, por exemplo, né? 20 horas por semana, e você tem ali 4 horas, né? Que é permitido a mais naquela semana, para você uhum, trabalhar na ABN. Até uhum, aí, tudo bem. Mas a sugestão que algumas pessoas fazem é que se fizer, por exemplo, as 20 horas no Tax File Number, e daí trabalhar
muito mais horas, né? 10 horas, 20 horas no ABN, eles entendem que o ATO não está contabilizando essas horas e que está ok para essa pessoa fazer isso. Eu estou te fazendo essa pergunta porque é uma pergunta que a gente escuta quase que diariamente, né? Uhum. Então, se puder nos explicar se isso procede Tá. ou se não. Quando a gente está fazendo o tax return, vamos supor, de uma empresa, tá? E ela tem pessoas trabalhando para ela no ABN, o que a gente inclui no tax return é só o valor que ela pagou a essa pessoa, tá? Então, ele não inclui quantas horas que ele pagou para essa pessoa. Só é enviado para o ATO o valor que ela pagou para essa pessoa, tá? Então, o HO, quando a pessoa ela trabalha ali no ABN, ele não vai ter informação de quantas horas ela trabalhou. Mas, claro, se ele receber alguma denúncia e aí ele for mais a fundo, ele pode começar a pedir as invoices, né? Me mostre as invoices desse pagamento. E aí, dependendo também de como você colocou na invoice, né? Daí já era, porque às vezes você coloca ali que você trabalhou mais 16 horas, entendeu? Na sua invoice. E então também depende do acordo que você tem com o seu empregador, né? Entendi. Mas só E por também, questão mesmo de referência, só entra o valor que pagou para aquela pessoa, não entra quantas horas que pagou aquela entendi, pessoa entendi. no ABN. Uhum. E também a questão acredito que o bom senso na quantidade de valor que foi recebido, supondo que a pessoa esteja declarando 4 horas no ABN semanais, quanto que ela ganhou por aquelas 4 horas, né? Então, eu gostaria de repente, trazer essa informação, porque às vezes a pessoa colocou que ganhou $800 por essas 4 horas, e daí vai te dar um red flag ali para o ETO, com certeza, de que possivelmente aquela matemática não está Então tá muito certa. fechando. Exatamente, é um risco que a pessoa tá Sim, tomando. sim. Então, ok, entendi. Obrigada. Agora, uma dúvida para aquelas pessoas que vêm para a Austrália com o visto Work Holiday Visa, Uhum, que não estão bastante, né? uhum. De trabalho. O imposto, né? A porcentagem desse imposto, ele é mais alto? Ele é. Então, lembra que eu falei que quem está no visto de estudante ou quem está no visto do Covid, se ele faz até 18.200, ele não paga nada de imposto? O Lembro. Working Holiday, ele começa a pagar imposto a partir do primeiro dólar. Ele não tem esses 18.200 que eu falei, tá? Então, Ok. por isso que o imposto do Working Holiday é muito mais caro. Entendi. Além disso, a alíquota de imposto, ela muda do Working Holiday Visa. Ela é diferente de quem não é. Entendi. E ela é mais alta ou ela é mais baixa? Então, quem faz Working Holiday Visa, se ele faz de $0 até $45.000, ele paga, a cada dólar, ele paga 15 centes de imposto, tá? Já quem está no visto de outro visto sem ser Working Holiday, de $0 até 18.200, ele não paga nada. E de 18.200 até 45.000, ele paga 19 cents. Mas se a gente Entendi. colocar isso como um todo, o Working Holiday ele paga mais, porque ele não tem aquele tax free até 18.200. Entendi. Entendi. Uhum. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta da Daiane Souza, que está nos assistindo. Qual a diferença entre tax e superannuation? Isso. Então, o superannuation, ele é a sua aposentadoria aqui na Austrália, tá? Então, se você trabalha no Tax File Number, o seu empregador, ele é obrigado a depositar dinheiro no seu superannuation, tá? Esse dinheiro, ele não sai do seu salário, é um dinheiro a mais que o empregador vai colocar no seu superannuation, tá? Então, até o dia 30/6, até daqui a 2 dias, é 11% da sua ordinary hours, das suas horas trabalhadas, do salário das suas horas trabalhadas.
A partir do dia 1º do mês que vem, né, daqui a 2 dias, vai ser 11,5%, vai aumentar 0,5%. Então, quando eu consigo tirar esse dinheiro da minha aposentadoria aqui na Austrália? Basicamente, quando você se aposenta aqui na Austrália, você tem acesso a esse dinheiro, ou quando você vai embora de vez para o Brasil, tá? Daí você consegue sim tirar esse dinheiro, porque você não vai se aposentar aqui na Austrália e você tem direito a esse dinheiro, então ele é seu. Então, essa é o que é o superannuation, é isso, a sua aposentadoria. Já o tax é o seu imposto de renda, é o imposto baseado no quanto que você faz no ano. Então, essa é a diferença. E quem retornou para o Brasil e vai fazer, né, sacar o superannuation lá? É uma pergunta comum também. É necessário deixar uma conta bancária aqui na Austrália aberta para receber esse valor ou não? Sim, tem que deixar sim a conta bancária, tá? Vamos lá, o processo. Eu estou indo embora, vou para o Brasil de vez. Você tem que fazer a sua saída fiscal aqui na Austrália, tá? Então é muito importante que as pessoas, antes delas irem, que elas pelo menos façam uma ligação, tenham uma ligação com o contador para ele dar umas dicas do que ela tem que fazer aqui antes dela voltar para o Brasil. Porque às vezes as pessoas cometem erros que elas não conseguem mais reverter porque elas não vão estar mais aqui na Austrália, entendeu? Então, só um exemplo. Às vezes as pessoas, elas fecham a conta bancária. Se você fechar a sua conta bancária, você não vai conseguir receber o seu superannuation, tá? Porque no processo de aplicação do superannuation, tem a opção de receber na conta bancária e tem a opção de receber esse dinheiro por cheque. Mas você nunca vai conseguir trocar esse cheque no Brasil. Não tem nenhum banco que troque esse cheque no Brasil. Tá? Uma outra informação muito comum às vezes, é legal você ligar para o seu fundo aqui, o seu superannuation, e falar, olha, eu estou indo embora de vez para o Brasil, tem algum documento pendente? Né? Porque você já vai estar aqui, você vai conseguir ligar e você já vai providenciar o documento aqui se tiver pendente. Sim. Se você está no Brasil, fica muito mais difícil de você fazer isso. Então, sempre procura o contador estando aqui antes, né? Para a gente dar essas dicas. Mas não significa que se a pessoa estando no Brasil, a gente consegue fazer da mesma forma, mas a gente só não vai ter preparado a pessoa para garantir que ela vai receber tudo que ela tem que receber. Entendi. E vamos supor que a pessoa receba esse valor do superannuation. Ela retornou para o Brasil, né? Está de volta e conseguiu resgatar. Ela pode para a Austrália imediatamente ou não? Pode sim, não tem problema. Porém, para ela fazer o resgate desse superannuation, ela já tem que ter saído da Austrália, isso é um requisito. O outro pré-requisito é o visto dela já tem que ter vencido. Então, aí sim, ela pode fazer o requerimento desse dinheiro do superannuation. Aí vamos dizer que depois que ela recebeu, ela quer voltar para a Austrália, não tem problema nenhum. Ela pode voltar para a Austrália. Ok, eu quero fazer mais uma pergunta. Então, você falou, a pessoa teve o visto vencido. Aplica-se para a pessoa que teve o visto recusado e para a pessoa que teve o visto, no caso, que não venceu, mas a pessoa resolveu deixar o país, né? Deixar a Austrália antes, aquele withdrawal, né? Que a gente retira essa aplicação. Também se aplica para isso, a gente cancelar o visto dessa pessoa? Aplica, a pessoa só não tem que ter nenhum visto no momento, entendeu? Então, mesmo que tenha sido feito o withdrawal, mesmo que tenha sido cancelado, né? Então, nessas opções, a pessoa não vai ter visto. Então, sim, se aplica. Perfeito, entendi. Teve a Ju Gabriel perguntou o que é ATO, mas alguém já respondeu, que é o Australian Taxation Office, né? Isso. Eu tenho mais uma pergunta em termos do superannuation, porque a gente percebe que os estudantes, quando a gente chega aqui na Austrália, começa a trabalhar em um lugar e aquele empregador abre uma conta de superannuation. Começa a trabalhar em outro lugar, conta, né, em um outro banco de um outro superannuation. A gente vê a pessoa com algumas contas espalhadas ali, né, de superannuation.
Tem alguma forma mais... claro que a pessoa abrindo uma conta de superannuation, a gente sempre indica nossos estudantes aqui da Linkstudy para que eles tenham uma conta e passe para o empregador sempre a mesma conta, né? Isso. Para que não deixe, né? Mas assim, para aquelas pessoas que já fizeram vários empregadores já disponibilizaram essas contas, qual é a maneira mais fácil de conseguir unificar todos esses valores em uma conta só? É bem Como seria? tranquilo. É bem tranquilo. No próprio MyGov, a pessoa consegue ali unificar as contas. Ela escolhe qual superannuation que ela vai querer ficar. E aí você faz a unificação e ele transfere o dinheiro de uma conta para outra. Mas é muito fácil. Sempre quando eu tenho aqui, faço um tax return, às vezes as pessoas perguntam. E aí eu ensino a elas como que elas conseguem fazer isso. É bem De fácil. tudo Uhum. mesmo, né? Adoro, muito bom. Taxify Sim, Orlando, a pessoa só pode ter um, correto? correto. É o CPF da pessoa, ela só tem um. Então, vamos supor que ela tem um, daí ela volta para o Brasil e daqui a 10 anos ela volta para a Austrália de novo. Vai ser o mesmo número, ela não vai ter um número diferente. Ok. E ABN, a pessoa pode ter vários ABNs? Não, mesma coisa, mesmo número, tá? A BN, ela pode. A BN, se ela é a BN de sole trader, é só um. Mas ela pode ter uma company, que é um ABN diferente. Ela pode ter outras entidades, que cada Partnership. entidade. Isso, partnership é um ABN diferente. Então, o ABN da pessoa sempre vai ser o mesmo. Mas se ela abrir uma partnership, vai ser um outro ABN. Se ela abrir uma company, vai ser outro ABN. É assim que funciona. Entendi. E sobre o ABN, quando a gente abre o ABN, tem ali a opção de colocar qual tipo de serviços serão prestados, né? Então, a pessoa que chegou aqui na Austrália, ela começa trabalhando, por exemplo, na obra, né? Na construção, Uhum. e daí coloca, né, o ABN na construção. Daí deu um mês, ela trocou de trabalho. Ela não trabalha mais na construção, essa pessoa trabalha como cleaner. O que precisa fazer? Precisa alterar no ABN ou só quando for declarar o imposto de renda que faz essa alteração? O que acontece com essa troca de função, né, dentro do ABN? Uhum. Ela não precisa mudar, porque quando a gente faz o imposto de renda dela, a gente coloca qual é a atividade que ela está exercendo no ABN dela. Então, a gente coloca aquilo no imposto de renda e vai ficar ali como aquilo. Não tem problema nenhum. Não precisa mudar porque ela está mudando de profissão. Ótimo, porque isso é uma preocupação dos nossos estudantes muitas vezes, porque foi colocado ali que aqui o trabalho da Uhum. pessoa é ele. Ela fala, mas eu não estou mais fazendo isso, eu não estou mentindo. Não, na verdade, só Não, trocou e daí lá na frente coloca como que está sendo feito. Ok. A exatamente. Du Dias fez uma pergunta. Estando na Austrália, eu consigo usar o super para o quê? Como eu falei, você só tem acesso ao seu super se você se aposentar. Então, se você ficar aqui na Austrália e se aposentar aqui na Austrália, daí você vai ter acesso a esse superannuation. Se não, você não vai ter acesso. Lógico que tem umas outras formas de ter acesso a esse dinheiro, mas falando no caso bem mais simples, né? Não tem como você ter acesso a esse dinheiro. Entendi. Perfeito. Algo mais que a gente deixou de te perguntar que você gostaria de frisar que seja importante? Perguntas mais Sim, comuns? duas coisinhas que eu gostaria de frisar, tá? Não é porque você está colocando $100 de despesa que o seu refund vai ser maior em $100. Isso é uma dúvida muito comum, tá? Se você está colocando $100 de despesa, o seu refund ele vai ser maior ou você vai pagar menos imposto baseado na alíquota de imposto que você se encontra. Se você se encontra na alíquota de imposto de 19 cents para cada dólar, a cada dólar de despesa você só está pegando 19 cents, tá? Então, isso é muito importante. Outra dica que eu dou é nunca passe o seu número, nunca passe o acesso ao seu MyGov para ninguém, tá? Isso é uma informação pessoal, é como se fosse os seus dados bancários. Por quê? Porque a pessoa ela pode fazer coisas no seu nome.
Então, existem muitas pessoas que se dizem contador aqui na Austrália, mas elas vão estar fazendo o tax return através do seu MyGov. Então, ela vai pedir as suas informações para ela poder entrar ali no sistema de MyGov no seu nome. Então, ela pode fazer um tax return, colocar a conta bancária dela para ela receber o refund. Ela pode mentir, colocar um refund bem maior, que é irrealístico, e colocar para ir para a conta dela, né? E vai estar como se você estivesse fazendo isso, porque ela vai estar fazendo no seu nome, no seu login, tá? Aqui na Square, nós somos tax agents, tá? A gente não precisa ter acesso ao seu MyGov, você não precisa linkar o seu HO, nada disso, com o seu MyGov, tá? A gente tem a nossa plataforma de contador que você nos autorizando, a gente consegue ter acesso a todas as suas informações. Então, essa é a dica que eu dou, nunca passe o acesso ao seu MyGov para ninguém. Isso é seu, uma informação apenas sua. Ótima dica, realmente, porque está aumentando cada vez mais, né, a quantidade de golpes, vamos dizer assim, né? Tem uma pergunta que chegou aqui, acho que o Rafa Tomás que fez, é isso? Quais os documentos eu posso separar para o contador? Eu vou responder um pouco também, porque a gente vai passar o seu contato, a gente vai deixar aqui nos comentários, vai disponibilizar, vocês possam, a partir no começo do ano fiscal, né, a partir daqui segunda-feira, já é 1º de julho, mas depois de 2 semanas, a Brunella com certeza vai passar toda a documentação para vocês, especificamente o que vai ser necessário, mas caso você queira adiantar aquelas documentações básicas, seria para poder responder a pergunta dele também, para ajudar todo mundo já a começar a se programar, né? Então é legal a pessoa já ter o último payslip, tá? Até o dia 30/6. Então, se ela teve 3 trabalhos no TFN, 4 trabalhos, o último payslip de cada trabalho é legal, tá? A gente consegue ver essa informação no HO, mas é sempre legal a pessoa ter, porque se tiver como não tiver finalizado ainda, a gente consegue checar de acordo com o payslip da pessoa, tá? Outra informação legal é as pessoas guardarem o recibo, tá? Então, conta bancária não serve para nada. Se você for auditado e o HO vai falar assim, você colocou isso como dedução, me mostra, ele vai querer o recibo. Ele não quer conta bancária, tá? Ali você passou o cartão de crédito e saiu. Então, é muito importante as pessoas guardarem os recibos. E a dica que eu dou é, você guarda, tira foto, porque o recibo apaga, vem fazer o tax com o contador e aí você passa esses recibos para o contador, que aqui no nosso sistema vai estar guardado por 5 anos, que é o tempo que o HO tem para auditar. Porque muitas vezes as pessoas trocam de celular, perde acesso ao e-mail e aí acaba perdendo essa invoice. Se você for auditado e não apresentar a invoice, né, você vai ter problema. Então já é legal já procurar aquelas invoices de gastos que você teve com o trabalho também. Então, essas são as 2 principais coisas nos quais vocês já podem começar a se organizar para a gente preparar o tax de vocês. Perfeito. Uma pergunta da Ju Dias. Passei por uma situação onde uma pessoa conhecida usou o meu ABN dizendo que eu prestei um serviço, sendo que eu não fiz. O que eu devo fazer? Quando você fizer o seu tax, Ju, você vai ver que vai estar reportado lá um income no seu nome, tá? Porque a pessoa usou o seu ABN e alguém vai reportar falando que ela te pagou isso. O que a gente pode fazer a gente faz o seu tax return de acordo com a realidade, né? Vamos supor que eles reportaram só um exemplo, 20 mil lá, mas você não recebeu 20 mil dessa pessoa. A gente reporta como zerado, tá? E daí, se o HO ele tentar procurar mais sobre isso, o empregador ele vai ter que provar que ele te pagou esses 20 mil. E ele não vai conseguir te provar porque a conta bancária que ele pagou esses 20 mil não vai ser sua. Né? Então, você não vai ter problema com isso. Mas pode gerar, sim, uma dor de cabeça de você ter que ir lá ficar tentando provar que você realmente não recebeu esse dinheiro porque a pessoa usou o seu ABN. Perfeito, entendi. Então, ótimo. Muito obrigada. Gostaria de agradecer todas as explicações aí valiosas que a gente teve, né, Brunella? Agradeço muito a todos vocês. E vou deixar aqui no link
caso alguém queira fazer a informação, alguma pergunta adicional e queira uma indicação de como chegar até vocês, a gente passa para eles poderem, né, para nossos seguidores, poderem fazer o Tax for Number, o Tax Return com vocês esse ano. Sim. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse em fazer o Tax Return, né, só mesmo entrar em contato com a Link Study e aí a gente vai estar aqui fazendo contato e estamos de porta aberta para poder fazer o tax de vocês e tirar todas as dúvidas, né? Lembrando que é 1 hora de consulta e a gente não faz só o Tax Return. A gente faz toda aquela explicação, né, para a pessoa entender e ficar preparada para o próximo ano fiscal. Então, Entendi. acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada, Brunella, muito obrigada mesmo. E a gente vai, Obrigada a então, você. fazer informações para os nossos seguidores. Muito obrigada, um abraço. Abraço, uma boa sexta aí, bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.